Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma questão muito interessante e muito importante de você analisar quando for feito o seu contrato de compra de um imóvel. Geralmente esses contratos são feitos com essas empresas do ramo imobiliário, uma incorporadora, uma construtora, uma própria imobiliária, e às vezes as pessoas leem que tem ali no contrato, mas elas não conseguem compreender, elas não conseguem enxergar o que tem por detrás de cada uma daquelas coisas que são incluídas no contrato. O prazo, por exemplo, elas não entendem o porquê que é aquele prazo, elas não entendem às vezes uma cláusula que trata sobre multa, sobre rescisão, sobre qual base de cálculo vai ser a multa, por exemplo. Enfim, são coisas que as pessoas às vezes elas enxergam, mas elas não conseguem entender da forma correta o que aquilo ali vai trazer de consequência. Outro exemplo é a questão da alienação fiduciária, que às vezes as pessoas não entendem o que é esse mecanismo de garantia. Então elas acabam assinando o contrato e futuramente se veem numa situação complicada. E por isso eu sempre digo e reforço nos vídeos ou nos artigos sobre a importância de você procurar, antes de assinar esse contrato, um auxílio de um advogado que seja especialista para te dizer se você pode assinar aquele documento e quais os riscos que você vai ter se assinar daquela forma, qual alteração deveria ser feita, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E uma situação muito interessante e que eu já tive a oportunidade de lidar foi com a questão do prazo de um contrato. O contrato ele tinha o pagamento previsto em duas parcelas, uma principal de 350 mil, que era praticamente o valor inteiro do imóvel, e mais uma parcela de R$ 100 daqui a 3 anos. A princípio você pode ver e achar assim, olha, isso aqui tem a função só de colocar essa parcela para dar uma folga, né, uma respirada no prazo para pagamento, mas a coisa é muito mais profunda que isso, tá? Nesses contratos imobiliários, se o prazo do contrato for menor que 36 meses, a correção monetária ela não pode ser mensal, ela só pode acontecer uma vez ao ano. Agora, se o contrato tiver mais de 36 meses, aí sim a correção ela pode ocorrer todos os meses e de forma cumulativa. Vai somando a correção do mês passado com a desse presente mês e vai fazendo uma subida muito alta dos valores, né? Então, quando eu vi essa questão no contrato, e isso é praxe de muitas empresas colocar, isso na verdade é o alongamento artificial do prazo do contrato. É uma prática abusiva, é uma prática ilegal, porque a função dessa única parcela em valor irrisório, em valor insignificante, sem nenhuma justificativa para daqui 36 meses, é só para dizer que o contrato tem uma duração maior que esse prazo, a fim de possibilitar a correção monetária todos os meses. E para você ter uma ideia, esses clientes adquiriram esse imóvel em agosto de 2020 e iam fazer o pagamento em outubro. E só pelo fato da correção monetária prevista todos os meses, o valor de 350 mil que eles iam financiar subiu 25 mil reais, justamente pelo fato da correção todos os meses, de forma acumulativa. Se não houvesse isso, eles não teriam de pagar esse valor. Como essa última parcela é ilegal e abusiva, o que acontece nas decisões judiciais? Considere que a empresa violou o princípio da boa-fé, porque ela tentou ludibriar, enganar a pessoa, esticando esse contrato de maneira sem razão, unicamente para ganhar mais dinheiro, e aí a justiça condena a empresa a restituir todos os valores que foram cobrados da pessoa, inclusive restituição em dobro, e lógico, essa última parcela, que às vezes é de 100, de 200 reais ou de R$ 1.000, ela é anulada. Não tem sentido algum ter essa última parcela, tá? A não ser esse único propósito de fazer a correção monetária todo mês. Então, quando você buscar comprar um imóvel, antes de você assinar, para evitar problemas futuros, para evitar um gasto muito maior, procure um advogado para revisar esse contrato, para ver se o que está ali te favorece. Esse contrato não foi feito pensando em você, consumidor. Ele foi feito pensando nos interesses da empresa, tá? Então tem muita coisa que é escondida, que é embutida e que só alguém que tem uma experiência, uma expertise nessa área vai saber identificar e te proteger, tá bom? Essa é a minha dica de hoje e até mais.